Salve, salve, galera! Amanda Rueda em mais um Salve Podcast. E eu queria te fazer uma pergunta. Pra você já tá nos 30, ainda não chegou ou já passou dessa fase? Se você já passou, como que foi esse processo? E pra você que ainda não chegou, como tá sendo a angústia, a ansiedade de pensar que já tá chegando essa idade? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. E eu tô aqui com a nossa líder nacional do O2, Pastora Buti, bem-vinda! Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Vai ser um prazer a gente falar sobre isso, né? Afinal de contas, digamos que essa fase é a qual eu tenho lidado todos os dias. Total. E até aproveitando, né, pra você lidar todos os dias, né, com jovens de todas as idades, gente que tá chegando nos 30, gente que já passou dos 30. E por que tem tanta ansiedade e expectativa em relação aos temidos 30 anos? Eu acho que um dos fatores principais em relação aos 30 anos, Amandinha, é a questão cultural que a gente foi acostumado a lidar. Sim. Então, por exemplo, a gente sempre ouviu dos nossos pais, dos nossos avós, que com 30 anos você tinha que estar casado, com um filho, bem-sucedido, tendo um emprego estável. Só que isso tem mudado ao longo dos anos por priorização de áreas, eu digo assim. Sim. Então, hoje, a galera com 30 anos já é uma galera que tem um foco em ter o seu primeiro milhão, em ter investimentos, em ter um futuro garantido, no sentido de que eu quero me aposentar com 40. 45 no máximo. Você é louco trampar até os 60 igual meu pai, Não. 70? Ou não, quero desfrutar da vida. Então, são culturas estabelecidas diferentes. Mas o que eu entendo há ainda assim um peso muito grande sobre uma virada de chave dos 30 anos, né? Então a gente tem aí uma galera super engajada, super competente, cheia de conhecimento, que não era a realidade dos nossos pais, porque o conhecimento era mais difícil de ser adquirido, né? Eu brinco que eu falo, cara, eu sou do tempo que eu fiz trabalho da escola na Barça. Hoje vocês não sabem nem o que é isso. O ChatGPT faz para nós. Exatamente. Então a gente tem que entender que culturalmente muitas coisas mudaram e evoluíram, mas eu acho que a crise dos 30 ela ainda existe por conta de uma maturidade que se é imposta e esperada dessa idade. Mas aí a gente vai entrar numa outra questão, né? E é engraçado porque eu lembro, eu tô nesse processo, né, pra chegar lá, mas os meus pais, principalmente o meu pai, ele sempre conta a história dele, porque com 21 anos eu já tava casado, já tinha filho, já tinha o escritório de área de... O que é que ele faz mesmo? Contador. Tipo assim, já tinha uma carreira. E aí, quando eu tava nesse processo de escolher faculdade, eu lembro que eu me sentia muito pressionada. Tipo assim, meu Deus, eu tô com, sei lá, 17, eu nem sei o que eu quero fazer direito. E era uma pressão muito grande de... Eles, eu acho que na época, assim, desse pessoal mais velho, eles já tinham muito claro, desde mais novos, qual profissão eles iam fazer, até porque eram poucas opções, né? Muito menos do que tem hoje. E hoje, com acesso à informação, a gente tem muito mais variedade de possibilidades, de profissões, e acaba que a gente fica até acaba tendo mais tempo para escolher, né? E uma das coisas que eu acho muito importante a gente trazer aqui é que nunca é tarde para você mudar. Sim. Então esse é um conceito que foi quebrado e que eu sou muito a favor. Eu acho que, às vezes, até as escolhas que a gente faz com 16, 17 anos, elas são precoces. Porque a gente confunde muito aquilo que é o nosso talento com aquilo que é o nosso chamado. Perfeito. E em todas as áreas da nossa vida, a gente tem talentos e tem chamado de Deus para realizar. E é por isso que eu me encanto muito com a história de Davi. Porque se a gente for parar para prestar atenção, Davi tinha talento para a guerra. Ele era um exímio guerreiro. Ele foi levantado para ser um guerreiro. Ele foi colocado na posição de guerreiro, mas o chamado de Davi era ser rei. Qual que é a diferença, Pra? Você tem outros exemplos disso também, de talento e chamado? Olha, eu posso te trazer aqui, deixa eu pensar. O Davi é o que sempre gritou muito e falou muito forte Pode comigo, ser mas ele outras profissões. Eu acho que, por exemplo, Jesus, né? Jesus, qual foi a profissão de Jesus? Carpinteiro. E qual era o chamado de Jesus? Salvador. Então, são coisas que te preparam para o teu chamado, se você parar para pensar, né? Vou dar o meu exemplo, tá? A gente pode entrar nessa questão. Eu mudei de carreira com 30 anos. Então, eu sabia... É um grande medo, né, das pessoas. Sim, e de enfrentar os meus pais, mesmo casada.
Tem todo esse ponto aí que é muito interessante, porque a gente traz uma pressão familiar, principalmente nós que somos cristãos e que temos uma criação bíblica, digamos assim, a gente entende o conceito de família, a gente tem muito respeito pela opinião dos nossos pais. Até o dia em que nós saímos da casa deles. Falar hoje, pastora, a opinião do seu pai e da sua mãe não pesa? Mentira, claro que pesa. Mas hoje eu tenho um marido Sim. que me direciona mais do que o meu pai, mas a opinião do meu pai ainda é muito forte para mim. Porque ele era a referência que eu tinha de uma sucessão, deixa eu corrigir minha palavra, de uma pessoa bem-sucedida. Então, ele era o cara que eu nunca vi cansado, que eu nunca vi cheio de frescura para trabalhar. Era um cara que acordava todos os dias, saía para trabalhar para manter as filhas e a esposa com uma condição de vida que ele considerava legal. Uhum. Então, quando a gente vem com esses conceitos estabelecidos e a gente aprende o valor de família na Bíblia, você se cobra certos posicionamentos em relação à tua vida profissional, à tua vida pessoal, e você estabelece faixas etárias para isso. Eu não sou contra o casamento novo, mas eu casei com 29 anos. E se você falar para mim, pastora, e aí, como é que foi? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque a minha experiência anterior foi muito imatura. Eu ia me casar com uma pessoa que só me tratava como um lixo, falando português claro. Sim. Igual eu costumo brincar, era um idiota casando com uma tonta. Porque eu não tinha maturidade para enxergar tudo aquilo que eu vivia naquele período. E eu peguei a adolescência, eu peguei 16, 26 anos com essa pessoa. Então, eu deixei ali muitos sonhos, muitos planos que eu tinha por conta desse envolvimento do eu preciso casar com o meu primeiro namorado, com o amor da escola. E não! Você precisa casar quando você estiver pronto para o casamento. Seja com 18, com 20, com 25, com 30, com 35, com 40. O tempo, quando a gente quer determinar como ele deve funcionar, a gente se perde. Mas quando a gente entende que o tempo de Deus é coeso e correto para tudo que vai acontecer na nossa vida, a gente descansa. Entrar no descanso é a parte mais difícil de tudo isso, e eu acho que é por isso que a gente entra em crises. E quando você acabou o relacionamento com os 27 anos, você se sentiu meio pressionada, assim? Tipo, meu Deus, eu gastei um tempo agora nesse relacionamento, meu Deus, tô com 27, já tô quase nos 30. Você sentiu essa pressão ou não? Foi mais... Pra gravar um pouco mais isso que você tá falando, eu já era tia. Tinha sobrinho. Ah. Imagina, 27 anos... Ficou teoricamente, fiquei pra titia e teoricamente tinha sido largada, porque eu tinha casamento marcado na época. E aí claro que veio uma pressão. Tanto veio uma pressão que eu surtei. E não surtei no sentido de me perder daquilo quem eu era, mas eu achei que eu tinha que desfrutar do mundo e eu acabei me afastando da igreja nessa época. Eu acabei ficando um curto período afastada, mas eu achei que eu tinha que falar, quer saber? Pra que eu vou viver debaixo de conceitos, de regras, de ditaduras? Porque era assim que eu comecei a enxergar quando eu entrei na crise. Se eu fiz tudo certo até aqui, me lasquei, por que eu vou continuar no certo? Que eu acho que todo mundo passa por essa crise. Não de conflito em relação a Deus, mas em conflito em relação aos seus comportamentos. E isso durou exatos 6 meses. Por isso que eu te falei que foi um curto período. Então eu saí, eu comecei a conhecer a balada da época, frequentei festas raves, só que haviam coisas que não me pertenciam. E aí é muito legal quando você entende quando a palavra diz que tudo te é lícito e nem tudo te convém. Porque eu estava nesses ambientes, mas eu não pertencia a eles. Então eu nunca usei droga, eu não me prostituí, eu não saí com vários caras. A minha necessidade não era de exalar aquilo que eu não tinha vivido, mas era de me encontrar no meio daquele turbilhão de emoções. E teve uma experiência muito forte, que foi quando eu voltei para Jesus, que eu estava numa viagem com 18 primos meus, assim, a gente foi só molecada, de 18 até 20, a mais velha era eu, que tinha uns 27 anos, e nós passamos quase 30 dias fora. Nossa. A gente fez um roteiro maluco, a gente foi, se divertiu. Nos últimos dias de viagem, eu tive uma experiência na sacada do hotel, que eu já estava cansada, e eu olhava para aquela vida e eu falava, Deus, eu não sou isso. Eu fui resgatada. Eu tenho um chamado, eu tenho uma história. Você já conhecia Jesus? Já conhecia. Eu conheci Jesus com 19 anos. Tá. Foi apresentado. Eu digo que a única parte boa de tudo que eu vivi de ruim no relacionamento foi ter conhecido Jesus, através dele. Então, eu já conhecia Jesus ali e eu tinha conhecimento do que estava acontecendo.
Mas eu tinha um ímpeto emocional e até hormonal, eu digo assim, que me levou a querer descobrir uma nova versão. E nessa descoberta, teve um dia que eu estava na sacada desse hotel e eu me lembro até hoje que eu olhava para a avenida que passavam carros assim e eu ficava, Senhor, eu sei que esse não é o meu lugar, mas eu não consigo voltar. E aí eu senti, vindo sobre mim, um abraço. E uma voz falou dentro do meu coração, eu só estou te esperando, volta. Amanda, naquele momento, eu caí num choro. Eu caí num quebrantamento que eu não sei te explicar. Mas a primeira coisa que eu fiz assim que eu pisei no Brasil de volta foi voltar para a igreja. Nossa, que forte. E me reconciliar com Jesus. E ali eu comecei a entender que eu precisava tratar as minhas feridas emocionais. E claro, é difícil pra caramba você ter um planejamento pessoal e não alcançar esse planejamento. Mas ao mesmo tempo, quando você entende o poder da palavra depender de Deus, você começa a entender que a sua vida não é mais pautada no que você quer, mas ela é pautada naquilo que Cristo tem para você. E a gente passa a aceitar melhor alguns processos, mas a gente ainda não os entende por completo. Sim. Então eu acho que essa crise existencial que a gente caracteriza como a crise dos 30, ela pode vir em qualquer momento da nossa vida. E cada vez mais ela tem sido tardia, Sim. ou cedo, né? E quando... Pode... Imagina, pode continuar. E a crise dos 30 hoje, acho que ela vem também muito forte numa linha contrária, né? De pessoas que passaram já dos 30 e não conseguiram resolver, lidar com ter feito tudo que elas queriam. Tinham, igual você falou, planejado muitas coisas, feito vários sonhos. Até 30 eu quero ter realizado isso, conquistado isso, mas não conseguiram. Como lidar com isso? Eu acho que, assim, existe uma linha, né, de pessoas que não querem sair da asa da mamãe, né? Porque ali é confortável. Uhum. Ali eu tenho aconchego no dia triste. Ali eu tenho a comida quente. Ali eu tenho a roupinha lavada. Ali eu tenho o lençol trocado. A mágica, né? Ali é tipo... Eu saio, trampo, se eu saio, porque eu não tô de home office, né? Então, eu tenho meu tempo de trampo, e se eu tiver no home office e tiver corrida, a mamãe ainda traz um lanchinho, velho. Na mesa. Aquela coca geladinha, aquele hamburgão, ou então aquele chazinho, cara, dependendo da tribo que você é, meu irmão, ela vai trazer o que você gosta. É o salgadinho que saiu do forno. Então, é gostoso esse amor de mãe. E é difícil pra gente sair dele. Muito né? confortável, É muito confortável. Então, eu acho que, assim, por esse foco excessivo que a gente tem tido na questão financeira e no planejamento financeiro da vida, essa questão do sair da casa da minha mãe, para que eu vou gastar? Por que eu vou ter minha casa? Por que eu vou ter meu apartamento? Por que eu vou ter um custo, sendo que eu posso preservar esse dinheiro e ter um futuro melhor? E ter uma velhice melhor? Então, eu acho que os conceitos estão trocados e as pessoas estão se acomodando. Só que aí a gente vê o quê? Homens e mulheres, crianças, adultas, cheias de mimimi, cheias de milindres, cheias de, eu não vou nesse emprego porque ele não paga o suficiente. Meu irmão, se você não começar no pouco... E fica sem trabalhar. Se você não começar no pouco, Amandinha, você não vai chegar no muito nunca. Como você vai se aperfeiçoar se você continuar no mesmo lugar? Cara, tem uma história muito engraçada que eu ouvi de um jovem uma vez. Ele fez assim, pastora, você não tá ligada. Fui chamada para fazer entrevista naquela multinacional que era dos meus sonhos e tal. E eu falei, glória a Deus, cara. Ele, e você acredita, eu nem terminei a faculdade. E eu falei, mano, é muito milagre, velho. Não é trainee? Não, pastora, não é trainee, é para uma vaga e tal, com possibilidade de efetivação. É um estágio, mas já é um estágio mais avançado. Enfim, eu não entendia direito, mas segundo ele era algo muito bom. Falei, quando que é a entrevista? Vamos orar, vamos apresentar diante de Deus. Não, é quarta-feira, tal, eu vou te dando notícia. Quinta nada, sexta nada, sábado nada. Falei, gente, morreu? Sei lá, foi arrebatado na entrevista. Chegou no domingo, a gente se encontrou na igreja. Falei, e aí, irmão, e aí, como é que foi a entrevista? Você nem mandou mensagem, não falou nada, pediu pra gente orar e tal. Se eu te falar que eu não fui. Não. Aí eu olhei pra cara dele e falei, não foi? O que aconteceu? Quem morreu? Qual foi o fator, assim, que te fez não estar no lugar que era o lugar do seu sonho? Eles marcaram a entrevista às 8 horas da manhã, era muito cedo, eu não acordei. Amanda, eu queria morrer. Eu imagino.
Meu Deus. Sabe por quê? Uma pessoa dessa ainda depois culpa Deus por não ter oportunidade na vida. Fala que aquilo que ele entrega, aquilo que ele se posiciona em volta, aquilo que ele tem de oferta, não clama diante de Deus. Pô, mas o cara não faz nem a parte dele de que é só acordar. Exato. E estar no horário que combinou. Então eu vejo, assim, uma geração muito fraca nesse sentido. Eu não gosto de caracterizar gerações, mas foi a palavra que me veio. Mas eu vejo pessoas, vamos falar de pessoas. Eu vejo pessoas muito fracas nesse sentido, onde se preocupam com o vinde a mim, mas nunca usam o eis-me aqui. E isso me preocupa lá na frente. E eu falo isso até pela área porque eu sou professora de faculdade. E eu dou aula no último ano da faculdade de fisioterapia, de estágio, que é a área que você já deveria estar pronto. E eu tenho que voltar lá na aula de anatomia do primeiro ano. Nossa. Para explicar para ele o que é um ombro, o que é um quadril. Quais são os músculos que compõem um ombro e os músculos que compõem o quadril. Você vai atender amanhã. Como que você não sabe? Isso você acha que é por conta de falta de maturidade ou às vezes de... Não é fogo nos olhos, mas tipo assim, vontade de tipo assim, vou fazer isso aqui não porque meus pais estão pagando a faculdade, mas porque, eu quero fazer dar certo, eu quero ser um bom profissional. Eu acho que falta escolher aquilo que queima e não aquilo que me enviam. Essa é a diferença. Porque até o meu testemunho de troca de profissão tem muito a ver com isso. Eu sempre quis a área da saúde, desde criança. Ou área da saúde ou pedagogia. Minha mãe falava que ou eu montava uma sala de aula ou um hospital, pra brincar. E você é ótima ensinando mesmo. Com todas as minhas bonecas. Assim, minha mãe falava, cara, suas Barbies eram suas pacientes, ou eram suas alunas. A sua casa da Barbie era uma escola, ela não era uma casa. Você montava o horário do lanche da escola. Ela falou, você sempre foi assim. E minha mãe é professora, né? Meu pai chegou a dar aula também em universidade, mas ele é administrador. E minha mãe sempre foi professora de letras, português, inglês, e dava aula para crianças. Então, eu nunca fui uma criança egoísta. Eu sempre tive que dividir minha mãe com outras crianças, né? E minha irmã também. Então, mas eu sempre nasci com esse ímpeto. Desde pequenininha, eu sempre quis, ou área da saúde, eu falava que eu ia ou ser pediatra ou professora. Essas eram as minhas duas falas. Então, eu fui crescendo, tentei medicina, mas aí eu descobri a fisioterapia no meio do caminho. E a fisioterapia me encheu os olhos. Por quê? A capacidade de você colocar alguém de volta em algo que disseram para ela que ela não seria mais capaz, me encantou. E no primeiro momento só me encantou. Aí fiz a faculdade, entrei com 17 anos, entrei super nova, fiz até os 21, que são 4 anos de faculdade, 18, 19, 20, 21, não errei a conta. Tá certo. Eu sou ótima humanas, não matemática. Aí já engatei pós-graduação, investi numa baita pós-graduação, tudo mais. Só que há 20 anos atrás, a fisioterapia não era a fisioterapia de hoje. Não tinha a visibilidade que tem, não tinha o reconhecimento que tem. Então, a gente trabalhava muito e ganhava muito pouco. Para você ter um exemplo, eu cheguei a receber de convênio médico 80 centavos por 1 hora de atendimento. Nossa. Então, era insalubre, era desumano. Melhorou muito, hoje a realidade é outra. Mas chegou num momento, depois de formada de 3, 4 anos, que até o meu próprio pai chegou para mim e fez assim, e aí, você vai construir o quê? Com um salário de 600, 700 reais. E aquilo me deu um estalo. Eu falei, poxa, é mesmo? Como que eu vou ter meu carro? Como que eu vou ter minha casa? Como que eu vou sustentar filhos? E aquilo fez, e óbvio, por influência dele, que ele é da área, eu comecei a me envolver com projetos. Então, comecei a trabalhar com ele em alguns projetos, fazer o famoso bico, que ele foi, e vi que aquilo dava certo, cara. E a TI estava bem no começo, então não tinha tanta gente que sabia fazer essas coisas. E o velhão, que eu chamo ele assim, ligeiro que foi, me botou num curso, me botou no outro, sabia que eu gostava de estudar. Mas, como ele sempre tratou, pega um paciente particular aqui, outro ali, você não vai sair da sua área. Sim. Mas você vai fazendo outras coisas e vai construindo o teu futuro. Até que eu decidi fazer outra faculdade. Fiz gestão de tecnologia da informação, fiz algo menor, não foi uma faculdade de 4 anos, foi de 2 anos e meio, tecnólogo, isso, mas já trabalhando. Então, trabalhei em projetos do governo com ele, fiz, e fiquei nisso por 4 anos. Nesse meio tempo, conheci o pastor, casamos e tudo mais. Quando eu estava já casada com o pastor, tinha acho que 2 anos, se eu não me for errado, eu já estava depois dos 30, 31, 32 por ali. Eu virei e comecei a sentir uma tristeza dentro de mim, uma tristeza, uma insatisfação com o que eu fazia. Falei, Deus, isso não vem do Senhor.
por mais que isso sustente a minha casa e ajudou muito a gente a construir muitas coisas, eu não sou feliz aqui. Fui, coloquei em oração, tal, até que um dia eu senti mesmo que eu tinha que largar e voltar para fisioterapia. Mas ao mesmo tempo dentro de mim falava, você é louca. Você usou algo que a experiência que você teve não foi com o Espírito Santo. Certamente algo te influenciou que não foi a voz de Deus. Até na época eu conversei com a Bispa Amanda, ela olhava pra mim e ela fazia, você tem certeza que foi Deus? Porque é muito discrepante o que você vai fazer. Você vai sair de um lugar bom pra você voltar praticamente pro zero. E aí eu falei, não é isso, até que uma conversa que eu tive com o pastor em casa, ele olhou pra mim e ele fez, é isso que você quer? Eu falei, é. Ele falou, então, se tiver um pão em casa, nós vamos cortar no meio e come metade cada um. Mas vai ser feliz. Aquilo foi o impulso que eu precisava. E ainda ele fez assim pra mim, e você não vai cumprir aviso prévio, você vai pedir as contas e você sai amanhã. Uau. E aí eu chamei meu pai, obviamente, porque ele tinha todo um contato comigo na empresa, e foi tão Deus, né? Aí que você começa a enxergar Deus, porque a hora que eu sentei com ele pra conversar, ele fez assim, você vai sair, né? Aí eu olhei pra cara dele, ele falou, vai ser feliz, filha. Aqui não é o teu lugar. Ele falou, eu tentei achando que eu tava fazendo um melhor por você, mas eu entendo que não é o teu lugar. Ele fez assim, aproveita e vê o que você precisa pra voltar. Aí eu, na hora, eu tava cheia de coisa na cabeça. Aí depois eu falei, olha pai, tem um curso tal de Pilates. Ele falou, então eu vou te abençoar com o curso de Pilates. Vou te dar, você vai fazer. E aí a gente vai vendo. Ele falou, vai botando a cara aí. Na segunda aula do curso, eu fui contratada. Nossa, que demais. Nossa, tudo perfeito. Perfeito. Pelo dono da clínica que dava o curso. E ali eu comecei, depois de um mês, eu fui chamada para um processo seletivo dentro de um hospital que é 1 quilômetro da minha casa. Pertinho. Para trabalhar com ortopedia, dentro de um ambulatório, não fico dentro do hospital, segunda a sexta. Bonitinho, assim, o emprego dos sonhos do fisioterapeuta. Eu consegui, tô lá há 8 anos. Então, é essa a diferença daquilo que eu te falei lá atrás, do talento e do chamado. O talento você constrói, você estuda, você se dedica, você se torna bom em algo. Mas o chamado, aquilo que Deus te constituiu para fazer, isso não muda na sua vida. E caminhos, mesmo que estranhos, Deus vai sempre te rumar para que você alcance. E posso te falar, se hoje você me pergunta, pastora, para que serviu tudo a faculdade de TI e tudo que você fez? Para o ministério. Sério? Usa bastante. Planejamento. Perfeito. Execução. Distribuição de tarefas. Acompanhamento, monitoramento, delegação. Tudo isso me habilitou em algo que eu não seria habilitada com a fisioterapia. Sim. Para que hoje eu exercesse o papel que eu exerço como pastora. Nada fica fora, né? Nada. Deus aproveita tudo. Tudo. Então, eu precisei dessa experiência para me tornar quem eu sou como filha de Deus. Por isso que não existe a limitação dos 30, né? Até os 30 eu tenho que ter definido. Até porque olha tudo que você viveu para que hoje você seja quem você é. E foi depois desse período, e tudo bem. Exatamente. Eu acho que um dos fatores principais que a gente tem que derrubar naquilo que são os nossos ensinamentos e na nossa cultura é o imediatismo. A gente não precisa das coisas prontas, sabe? Porque, Amanda, a eternidade não vai levar nada disso que a gente está construindo aqui. Sim. E se nós entendemos que nós somos filhos de Deus, a gente não semeia para colher na terra, a gente semeia para aquilo que nós vamos nos tornar na eternidade. E o que eu vou levar para a eternidade? Não estou falando que você não tem que viver. Sim. Pelo amor de Deus, eu acabei de voltar de uma viagem de sonho da Disney e você tem que fazer seus planos e seus projetos, pelo amor de Deus. Vocês também. Tem que ter uma carreira, tem que pensar mesmo nisso. Porque a gente não sabe quando Jesus volta. A gente deseja a volta dele, mas a gente não tem data e horário disso. Então nós temos que construir uma vida que a gente usufrua daquilo que são os bens da terra que ele deixa com que a gente usufrua. Mas a gente precisa parar de ser tão imediatista nas coisas e de ter tanto prazo e tanta regra para viver. A gente precisa aprender a depender. E cada hora vem mais gente ansiosa aí, né? Exatamente. Então eu acho que a crise dos 30 nada mais é do que quem eu sou. Os 30 te pega porque aí você para pensar e você fala, Jesus começou o ministério dele com 30. E eu? E eu? O que eu fiz até agora? Aonde eu vou chegar? Jesus durou 3 anos e ele foi Jesus. E eu? Tô com 30, tenho
mal terminei uma faculdade, tô num trampo meia boca, moro com meu pai e com a minha mãe. Tá, mas o que você fez de diferente no preparo até os 30 para você viver diferente? Então, a gente tem que começar... Eu me preocupo muito em formar pessoas que pensem. Né? Eu aprendi a duras penas que questionamento é sinal de interesse e não de confronto. Então, é isso que eu procuro ensinar para meus pais com o meu sobrinho. O de 14, hoje ele está com 14 anos. Esse daí que me fez ter a crise da tia. Sim. E ele que é o dono do boot, inclusive. E ele... Hoje eu vejo que ele tá nessa fase. Pô, não sei o que eu quero de faculdade, tia. Tô começando o colegial. Não sei se eu faço um técnico. Não sei se eu fico só no colégio. E outro dia a gente conversando, eu falei... Ele chama Henrico. Eu falei, Henrico, o que você gosta de fazer? Ele, tia, eu gosto de jogar. Eu falei, por que você não investe em games? Sei lá, software, desenvolvimento de games, ou até mesmo carreira de jogador. Tem tanto cara aí que tá se dando super bem com isso. O bicho fala inglês, já se vira em um monte de coisa. Aí ele olhou pra mim e falou, é verdade, né, tia? A minha profissão não precisa ser a profissão da minha mãe, do meu pai, a do meu avô e nem a sua, né? Eu falei, claro que não. Falei, você precisa se jogar naquilo que você gosta, porque o que você gosta vai te motivar todos os dias a acordar. Agora, se você fizer o que te mandarem fazer, você vai só durar por um tempo. Sim. E depois você não vai querer mais. E é isso que eu tento fazer os meus pais enxergarem. Porque na cabeça dos nossos pais e dos nossos avós, o engenheiro, o médico e o advogado ainda são as profissões do futuro. Só os que vão dar certo. E os que dão dinheiro, entendeu? O restante não, o restante... Tá, então a gente precisa ensinar eles a terem um pensamento, uma mente transformada, como Romanos fala, a respeito dos questionamentos, porque o meu sobrinho questiona. Ao mesmo tempo ele fala, eu quero ter a vida boa do vovô. Eu falo, opa, vida boa do vovô? Você sabe o quanto o vovô trabalhou para ter a vida que ele tem hoje? Então, eu falei, calma, amigão, não é assim não. O fato de você pedir o vovô dar não quer dizer que o vovô sempre foi assim. Exato. Então, são duas vertentes. Eles querem o ônus daqueles que trabalharam e construíram, mas eles não querem trabalhar para chegar naquele lá. No bônus, desculpa, falei errado. Eles querem o bônus de quem já trabalhou, mas não querem o ônus de ter o preço pago e o processo vivido para chegar até aquele lugar. Então, eu acho que falta esse alinhamento. E quando... A gente tá falando muito sobre as prioridades, né? Sim. Acho que quando a gente tem... tem 14, assim. Quando a gente tem 20, a gente tem algumas prioridades. Quando a gente tem 30, outras prioridades. 40, 50, vai evoluindo. As prioridades mudam muito, né? Com as fases da vida. Na sua experiência, assim, como que você viu isso na sua história? Tipo, suas prioridades nos 20, suas prioridades nos 30, agora. Como elas foram evoluindo e como que você foi refinando o que você dava valor? Eu vim de uma família que os casamentos nunca se acabaram, né? Assim, o casamento mais novinho da minha família tem 47 anos. Mais novinho? Mais novinho. Então, assim, fora depois da minha geração, né? Sim. Então, até antes da minha geração, o mais novo. Cara, eu tenho referências, assim, de família de 3, 4 filhos. Então, na minha cabeça, com 20, com 30 eu já ia ter 3 filhos. Pelo menos. 2 a 3. Quando eu fui chegando perto dos 30 e não tinha nem casado, eu já falei, opa, pera lá. Então tá bom. É diferente. Se eu não tenho 3 filhos e não tenho nem o marido, o que eu vou priorizar? Vida profissional. Ganhar dinheiro. Comprar minha casa, comprar meu carro. E aquela famosa independência feminina. E não vou depender de homem nenhum. Vou fazer e eu quero ver homem que vai me mandar. Que o pastor Tota não escute esse vídeo, mas... E eu falo, eu quero ver homem que vai me botar na linha. E aí eu fico imaginando só Deus me observando, né? Nesse momento, tipo, olhando, deixa ela comigo. Me arrumou um lá que me bota mais na linha do que o próprio Deus, às vezes. Mas eu tive que ajustar naquele momento. Mas o que a gente tem que tomar cuidado no ajuste, que esse é um ponto eu acho muito legal. Cuidado com as suas carências. Cuidado com as carências e cuidado com a comparação. A vida da Amanda não precisa ser a vida da pastora Butch. A vida da pastora Butch não precisa ser a vida da avó dela, da mãe dela e de quem ela tenha por referência. A sua relevância vai sempre estar em você ser quem Deus te chamou para ser. E não em você se comparar com alguém que você acha que é bem-sucedido. Porque tem muita gente bem-sucedida, Amandinha, aqui dentro de casa. Não vale nada. Não vale nada. Tem muito CEO de empresa famosa que é o top, mas que vive uma profunda tristeza quando sai daquele ambiente. Por isso que ele se torna um workaholic.
Por isso que ele vive por aquilo. Então, eu acho que o termômetro das prioridades é: Deus, isso é o que eu quero, mas o que o Senhor quer acima de todas as coisas? É você aprender a se moldar. Vou te dar outro exemplo. Acabei de fazer aniversário com 41. Você acha que não pesa a questão do filho? Claro que pesa. Eu tô numa guerra lascada aí, tem 3 anos. Eu já queria ter uns 5 correndo lá no altar enquanto eu prego. Uhum. Mas Deus não quis assim. E para entender que essa não é a prioridade dele? E para entender que o preparo dele foi para me colocar em outras posições na minha vida profissional, ministerial, antes de eu viver a dádiva do filho. Mas, ao mesmo tempo, não deixar isso de lado. Porque não é porque eu não alcancei que eu não vou viver. Uhum. E começar a se abrir para as formas que Deus trabalha. Então, quando você tem crises, você precisa primeiro entender quem você é na crise. E você só entende quem você é quando você sabe quem é Deus. Que você não vai desviar o seu olhar, né? Exatamente. Igual você falou naquele período de 6 meses, no final você entendeu, tipo, que o Senhor queria, só você de volta. Exatamente. Então, às vezes a gente está querendo ensinar para Deus aquilo que Ele já tem escrito sobre nós. E quando a gente entra nesse lugar de querer ensinar, a gente não desfruta. E desfrutar é muito mais interessante do que você só viver. A gente não foi chamado para só realizar, a gente foi chamado para viver. Viver uma história com Deus, viver coisas com Cristo. Então a gente não é uma igreja só que realiza, a gente é uma igreja que vive o Evangelho. Nós somos servos de Deus que vivem a palavra, que têm experiências com Deus, mas experiências que nos fazem permanecer. Uhum. E não que nos deixam vulneráveis àquilo que a sociedade impõe, aquilo que os nossos pais têm de expectativas. Então eu acho que a gente está vivendo um tempo de muita introspecção, né? As pessoas estão querendo na solitude valorizar uma solidão. Só que são coisas totalmente diferentes, Sim. Porque na solitude eu tenho dependência, na solidão não. Então a gente está confundindo algumas coisas e os interesses próprios estão sobressaindo princípios e valores espirituais. Deus nunca disse para nós que nós não seríamos milionários. Mas Ele só não disse quando. Sim. Ele também não disse para nós que nós não teremos famílias. Muito pelo contrário, é uma promessa de Deus a família sobre as nossas vidas. Então por que teu coração é tão aflito que você não tem um crush? Com 18? Com 19? Ai, pastora, não, porque eu tô ficando velha. Irmão, não tá. Você tá no auge da revolução. Você tá aí, chega nos 30 e o cara quer ter os 18 que não teve. E aí você fala, mano, que sentido faz você se prender na velha infância? Você não tá mais lá. E ainda para ajudar, as estatísticas agora nos falam que a adolescência subiu para os 24, né? Para ajudar a gente. E que os antigos 30 são os 40, os 40 e assim por diante. Então, sossega. Quer saber qual é o futuro que você vai ter? Confia mais em Deus e relaciona com Ele. Amém. Mas uma coisa para não sossegar, a saúde. Já aproveitando que você é da área da saúde, aí um outro ponto, né, da galera da fase. E o cuidado com a saúde, o corpo muda, né, ao longo do tempo. E isso é uma coisa que, se a gente for deixando passar, aí realmente a gente vai viver uma crise no futuro real no nosso corpo. Quais os cuidados? Como que você estuda, assim, na sua área de atuação sobre isso? Primeira coisa, que eu já vou falar desde já. Tem 2 anos, tá andando atividade física. Ponto. Escolha alguma coisa que você goste, faça alguma coisa que te dê prazer, mas tenha uma atividade física na sua vida constante. Por quê? Teus ossos envelhecem, teus músculos envelhecem, teus hormônios param de funcionar e isso é o natural da vida, querido. Ninguém tá... Você não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Não foi construído um polivitamínico que resolve a sua vida. Isso é lenda e mentira. Não há botox que segure o valor da gravidade na sua vida. Ele vai melhorar, mas ele não vai impedir que a gravidade aconteça. Sim. Então você precisa semear na fase da adolescência para a primeira vida adulta aquilo que você vai querer colher com 60 anos. Pô, que tipo de tiozão você quer ser?
Entendeu? Qual é o futuro? Igual eu e o pastor Torta, a gente brinca, né? Hoje. Ele fala assim, por que vocês treinam? Por que vocês têm disciplina? Ele tem muito mais que eu. Tô anos-luz atrás dele. Mas assim, por que vocês fazem as coisas do jeito que vocês fazem? Por 2 únicos motivos. Porque eu não quero. Já que eu vou ter filho mais velha, que essa é a vontade de Deus pra minha vida, quando meu filho tiver 20, Amandinha, eu tenho 60. E se ele me chamar pra dar um trote no parque, eu tenho que ter pique para acompanhar ele. Eu tenho que ter pique para levar ele na vigília e buscar. Eu tenho que ter pique para estar junto com ele. Então, eu tô preparando hoje o que eu quero ser amanhã. Eu não quero ser um vovô caquético do meu filho. Eu quero ser pai e mãe. Igual o pastor brinca e fala, tem que chegar na porta da escola e os amiguinhos vêm falar, caraca, tua mãe tá enxutora, hein? Teu pai tá da hora. Mas não porque a gente tem um físico, mas porque a gente preservou isso. Sim. Então, cara, cuida da sua alimentação. Você não vai engordar com 18, mas com 30 você vai. E aí, pra você perder os 5 quilos que você perdia em uma semana dos 18, vai demorar 3 meses com os 30. O hormônio que você tinha com 18, que gritava, e você tinha até que... Você tinha ouvia do seu pastor, da sua pastora, segura a emoção. Pra não falar outra coisa. Agora, com 30, você já vai ter que monitorar, porque a testosterona cai dos caras, porque a libido da mulher é diferente, porque a gente entra num momento em que o seu cabelo muda. Cara, depois dos 30, meu cabelo enrolou, ele sempre foi liso. Falei, gente, senhor, nossa. E aí? E aí eu fui nos médicos e falei, é hormônio. Porque altera a faixa hormonal. Os seus óvulos, hoje, eles são lindos. São maravilhosos. Quando você tem 30, 35, já não são mais os mesmos. Cai a produção em 20, 25%, Sim. que é o natural. Então, a gente precisa se cuidar. Para de ter essas vidas loucas. Mano, vou falar uma coisa que eu sei que eu posso sofrer um hater, mas eu vou falar. Cuidado com o energético, cara. Energético é uma porcaria de estimulante. Porque o seu corpo se torna dependente daquilo pro mínimo. Para você acordar de manhã e conseguir ter um raciocínio, você se torna dependente da cafeína, da taurina, do que tiver no composto que você estiver usando. Muito cuidado com o consumo de energético. Virar madrugada é legal? Cara, eu já fiz muitas loucuras. Mas hoje, se eu vir uma madrugada, eu demoro uma semana pra ficar bem. Antigamente era um dia de sono, velho. E é normal, é o corpo. Então se cuide. Tenha saúde. Eu não tô falando de estética, eu estou falando de saúde. Coma alimentos melhores. Invista nisso. Graças a Deus, a gente tá num tempo de pessoas conscientes. Então, você vê a galera consumindo marmita. A onda fitness tá alta. Você vê a galera consumindo marmita, optando por alimentações mais saudáveis e tudo mais, mas ainda assim é pouco. Uhum. A gente precisa trazer essa consciência. Quer passar a crise dos 30 melhor? Investe na tua saúde. Até pra ter mais disposição, né? Sem dúvida. Igual você falou, a pessoa toma cafeína, essas coisas pro mínimo, porque o seu corpo iria aguentar. Se você cuidasse dele, dormisse as horas que precisasse, gastasse energia, você nem ia precisar estar tomando isso, né? Hoje eu tive uma conversa, hoje mesmo, a gente tá gravando e eu acho que tudo é providencial de Deus, e eu e o pastor Toto, a gente tava conversando sobre algumas coisas hoje à tarde, ajustes necessários que todo casal faz e deveria fazer, com muito diálogo. E a gente tava falando que nós tínhamos feito alguns combinados a respeito do uso de tela, inclusive do celular, e que a gente começou a descumprir de novo. E aí ele veio puxar minha orelha e ele falou, cara, eu entendo que é outro momento, eu entendo que existe uma necessidade aí de uma presença maior para organizar algumas coisas, mas você tá perdendo a mão. Eu gostei de ouvir? Nem um pouco. Nem um pouco. Ainda mais eu que tenho um jeito de 360 aqui, né? Não é nem 220, já é 360. Mas ele tá certo. E do mesmo jeito que ele também fala, e eu também perdi a mão nisso, nisso e nisso. Então o equilíbrio vai ser sempre a chave de você passar por todas as fases da vida sem desespero e sem uma angústia excessiva. E eu louvo a Deus pela vida dele quando ele tem essa percepção, porque ele me chama de Katrina. Ele fala, quando eu pedi uma mulher para Deus... Furacão. Do furacão. Ele fala, eu pedi uma esposa, não Katrina, mas Deus me deu um Katrina. E se eu não tivesse ele, que eu brinco que é o Cecil Suave do Senhor, eu ia acabar enlouquecendo, como eu já entrei em crises por excesso de demanda. Não tive burnout, não tive crises de ansiedade, ainda espero não ter, tá? Em nome de Jesus, mas eu perdi controles. Eu tive semanas em que, num nível de estresse tão alto que eu tinha repulsa de certas coisas que eu precisava resolver. E isso começa a afetar a sua vida pessoal, começa a afetar a sua vida familiar, começa a afetar o próprio ministério. Então, é muito importante você ter esse equilíbrio e hábitos saudáveis. Qual é a sua válvula de escape?
Essa sempre é a minha pergunta para as pessoas. Quando o jovem chega para mim, porque primeiro eu falo, respira. Segundo eu falo, o que você tem feito por você? Ah, não, pastor, eu comprei um iPhone. Não, isso não é fazer algo por você, isso é te matar. Desculpa. É ótimo ter um iPhone, eu tenho, mas não é fazer algo por você. É uma carência. É suprir uma carência e uma necessidade de pertencer a um grupo. Agora, o que você faz por você? Vou perguntar pra você, qual foi a última vez que você tirou um dia de princesa pra você, Amandinha? Ixi, faz um tempinho, viu? E não faz bem? Faz, nossa. Então por que não é sua prioridade? Coloca outras coisas na frente, né? Porque qual foi a última vez que você saiu com seu marido e deixou o celular em casa? Acho que eu nunca saí sem o meu celular. Com ele, né? Faz essa experiência como casal. Ou põe numa caixinha escondida no quarto desligado. E tenha uma noite de vocês dois. Qual foi a última vez que você pegou um parente seu e levou pra tomar um café? Só pra falar que ele era importante. Nossa, sim. Qual foi a última vez que você saiu do olho de um furacão e foi fazer algo que você gosta? O que é algo que você gosta? Quando você foi tomar um sorvete. Foi tomar um milkshake. Sozinha. Às vezes a gente precisa estar sozinho. Sim. Pra lembrar quem a gente é. Pô, eu brinco que eu amo tomar café com Jesus. Eu saio, vou tomar, peço meu cafezinho e sento lá com ele. Nunca você tá sozinha. Mas você precisa sempre se encontrar. Eu abri mão de muitas coisas e eu ainda estou com muita dificuldade, principalmente na área da atividade física, de voltar. Porque eu fiz muito. Fui no extremo, no meu processo de emagrecimento. Então eu criei asco. E eu achar algo que me desse estímulo de vontade de fazer é um período difícil. Mas eu tô voltando. Aí recentemente eu pedi pro pastor Tota correr comigo. Aí hoje ele já falou pra mim, cancelado. Porque você desmarcou comigo no dia que você tinha combinado. E ele é assim. Aí agora eu tenho que fazer toda uma reconstrução. Reconquistar. Pra ele ceder e falar, tá bom, vou te dar mais uma chance. Mas eu corro um sério risco de não. E realmente, ele tá certo. Porque se eu não fizer dele a prioridade, não me fizer de prioridade, quem vai fazer? Sim. Como que você quer aguentar lidar com os adolescentes se você não tem, de repente, um lugar pra extrapolar? Ainda quando a gente é casado, a gente ganha alguns benefícios extras, né? Que não é a pauta. Mas você precisa ter o seu escape. Sim. O que você gosta de fazer? Ah, pastor, eu gosto de dançar. Vai fazer aula de dança, caramba. Ah, eu gosto de correr. Vai correr. Ah, eu gosto de treinar musculação. Vai treinar musculação. Precisa ter algo que você é seu, né? Exato. Um hobby seu. Exato. A Bispa Camila pega muito no meu pé para eu escrever um livro, né? Sobre esse meu período de espera e todos esses processos que a gente passou. Quem te disse que eu consigo escrever? E não é por falta de tempo, não. Porque se eu parasse para escrever, ele sairia. Mas é porque dói. E tudo que dói, a gente foge. É. Só que às vezes é quando você entra no centro da dor que você é curado. E Deus tem falado muito isso ao meu coração. Então a gente precisa encarar as mudanças. É esse o ponto que eu quero dizer. Tenha uma área da sua vida que não está do jeito que você queria, mas você está com medo de entrar nela. Porque você sabe que você vai ter que se reorganizar para isso. Então quando a gente tá nessas crises, eu acho que é sobre isso. É sobre a gente aceitar os processos e entender que a gente nem tem razão sempre. É bem... Nossa, foi forte esse podcast, hein? Estava achando que era só uma coisa simples sobre crise. Não foi, tá? Várias lições. Recado final que você tem pra nossa galera. Galera que tá chegando nos 30, galera que passou dos 30. Que mensagem você dá pra eles? A criação anseia pela manifestação dos filhos, mas não com pressa. No tempo certo, na hora certa e com prioridades traçadas. Jesus nunca chegou atrasado. E ele nunca deixou de cumprir o que ele foi enviado para fazer. Meu Deus, essa foi muito boa. Pegaram essa? Nossa, foi top, legenda. Show. Obrigada, por esse tempo. Foi muito legal falar com você. Venha mais no Salve Podcast, agora que você tá como nossa líder nacional. A gente quer mais você batendo cartão aqui. Muito obrigada a você que ficou esse tempo assistindo com a gente. Eu espero que você tenha tirado vários ensinamentos importantes. Se você tá chegando nos 30, fica tranquilo, tudo vai acontecer no tempo certo. E se você passou dos 30,
no tempo certo você vai viver as coisas, mas também não se acomoda. Vai, toma uma atitude, vai atrás dos seus sonhos, tira as coisas do papel. Nunca é tempo para você, tarde demais para você mudar, para você transicionar de carreira, cuidar da sua saúde, mas o mais importante é você viver aquilo que Deus tem para você. Deixa aqui o seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo, compartilha com todo mundo e salve! Valeu, galera!